boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Estamos muito felizes em darmos início a mais um Evangelho no Lar. Programa elaborado e apresentado pelos estudantes dos cursos online do Lar Ismael. Sejam todos bem-vindos. Jesus possa envolver a cada um de nós e nossos lares em muita luz, paz e alegria. Aqueles que quiserem, coloquem uma garrafinha com água para ser fluidificada pelos amigos espirituais. E dando início ao Evangelho de hoje, vamos convidar nosso irmão Barbosa, que fará a leitura de harmonização e a prece inicial. Barbosa, por favor. Boa noite a todos. Não violentes. Aprende a respeitar o próximo na incipiência de cultura ou de aperfeiçoamento, nos defeitos ou falhas, com que ainda se te apresenta aos olhos, se desejas realmente cooperar na extensão do bem. Recorda que Jesus jamais nos violentou nos dias de nossa ignorância maior, e, esquecendo o fel de reprovação, usa a paciência e a bondade, as duas chaves do amor que nos descerrarão nova luz nos horizontes da vida imperecível. Emmanuel. Fechando os nossos olhos, vamos agradecer ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade que ele nos reúne e está conosco, juntamente com os nossos irmãos, para conosco, em mais esta noite, fazemos o Evangelho no Lar, com a intenção levar mais longe a palavra do Mestre Jesus. E que ele esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigada, Barbosa. E já harmonizado, sentindo a presença de Jesus em nossos lares, através desses queridos amigos espirituais, passamos a palavra ao nosso irmão Irandi, que fará, junto com a equipe desta noite, a explanação do Evangelho. Irandi, por favor. Boa noite a todos. Vamos iniciar o estudo do nosso Evangelho de hoje no capítulo 9, Bem-aventurados, mansos e pacíficos, nos itens de 1 a 5, injúrias e violência. Nós vamos fazer uma pergunta antes de darmos início ao nosso Evangelho. Paulinho, você é violento? Não, eu acredito que não. Ô, Fernanda, você é violenta? Não, também não. Ô, Barbosa, você é violento? Rapaz, eu acho que não, viu? Silvia, você é violenta? Eu acredito que não. Ionara, você é violenta? Não, eu não. Eu também não me considero violento, não. Mas vamos estudar, né, para a gente ver se nós somos ou não. Vamos analisar de jeitinho. Então, vamos fazer aqui o seguinte. Vamos dizer o que é injúria. É a ação de ofender a honra e a dignidade de alguém. E a violência é definida como o uso intencional da força ou do poder, real ou em ameaça contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Então, nós percebemos que esta definição ela é bem abrangente, porque a gente, às vezes, acha que ser violento é aquele que grita, só vai lá, briga, mas aqui ele está colocando também como dano psicológico. Então, vamos ver o que, no nosso cotidiano, nós temos desse conceito a respeito da violência dentro de nós. Então, eu vou perguntar para a Ionara o seguinte. Ionara, é uma violência a gente acordar assim de mau humor? Você pode dizer para nós que você acha que é uma violência? Boa noite a todos. Com certeza, né? Só depois que eu passei a conviver com pessoas que acordam de mau humor, eu entendi o quanto é ruim. Porque a falta de um bom dia, uma resposta grosseira, pode nos trazer uma onda de energias negativas, pensamentos ruins, e em alguns casos, até atitudes grosseiras com pessoas que nada têm a ver com a situação. E além de tudo isso, a própria pessoa mal-humorada é violenta com ela mesma, pois perde a oportunidade de ver a beleza de mais um dia. E aproveitando, né, eu já vou fazer a pergunta para o nosso colega Barbosa. Quando nós somos parados em via pública, né, estando com pressa e a pessoa pede uma informação, e nós falamos de qualquer forma ou dizemos que não sabemos, sem querer prestar o auxílio, é uma violência? Por quê? Boa noite, Ionara, boa noite a todos.
Olha, Leonora, realmente eu acredito que seja uma violência, sim, porque nós devemos ser solidários. Se alguém nos pergunta, quer uma informação, nós temos a obrigação moral, né, de passar aquela informação correta. Não virar as costas ou dizer qualquer coisa que vem à cabeça e deixar a pessoa mais perdida do que já se encontra. Então, eu acho que isso seja uma violência, sim. E estendendo mais um pouco a pergunta, para ficar mais claro, eu gostaria de saber da Silvia. Silvia, chegar em casa ou sair dando cumprimento seco aos que estão no ambiente é uma violência? Barbosa, eu via como falta de educação. Avaliando agora, eu chego à conclusão que é violência, sim. A nossa energia envolve a todos, onde quer que chegarmos ou estarmos, principalmente em nosso lar, porque é aqui que nós precisamos manter o equilíbrio, ter carinho ao falar um com o outro, ser atencioso, porque é gostoso chegar em casa e ouvir tudo bem? Foi tudo bem? Como foi o seu dia? E responder com carinho também, não dizer somente bom, porque quando a gente faz a pergunta, nós queremos pelo menos ouvir algo a mais do que aquele bom, legal, tá bom? Então, vamos tomar o máximo de cuidado com o ambiente de casa e com os nossos atos e falas para não sermos violentos. E agora eu vou devolver uma pergunta para você, meu amigo. Continuando no ambiente de casa, você acha que fazer os deveres de casa de cara feia e viver reclamando de tudo é um ato de violência? Olha, eu sempre achei que seria uma pessoa de mau humor e de mal com a vida e com Deus. Primeiramente, será uma violência consigo mesmo, pois passará o dia todinho de mau humor. Imagina o que é isso, passar o dia todinho travado ali de mau humor. Passará esse mau humor para todos da casa. Fatalmente você vai contaminar todos. Se tornará um caos generalizado naquela casa, onde um grita daqui, outro grita dali, um fala alto, outro xinga isso e aquilo. Depois vai viver dizendo que não sabe porque tudo está errado. Uma coisa é certa, se você é uma pessoa negativa, só vai atrair tudo que é negativo para você e para o seu lar. Isso é óbvio. Então, dentro do mesmo tema e seguindo o meu raciocínio, eu gostaria de saber do Paulinho o seguinte. Paulinho, meu irmão, não atender aos compromissos na hora marcada é uma violência? E se você acha que sim, explica para nós por quê. Boa noite a todos, boa noite a todos que nos assistem. Sim, Barbosa, é de extrema violência e falta de respeito com aquele qual assumimos um compromisso. Temos que pensar que aquele que combinamos um compromisso deixou de fazer outros tão ou mais importante quanto este. Não chegar no horário combinado é um ato de desprezo e falta de interesse com aquele que nós nos comprometemos. Sabemos que tais compromissos agendados podem ocorrer imprevistos, sim, por motivos diversos, à nossa vontade. Porém, cabe a nós, quando possível, enviar um aviso, por exemplo, ligar ou comunicar com antecedência sobre o ocorrido, evitando assim danos e constrangimento que possa causar sérios problemas para ambas as partes. Então, minha amiga Fernanda, com relação ao meu comentário, me diga uma coisa. Exigir que a casa esteja arrumada, comida pronta, roupa limpa e passada sem contribuir para isso é uma violência? E por quê? Boa noite, Paulinho. Boa noite a todos. Pensando direitinho, e analisando essas situações com que o assunto que estamos discutindo hoje, eu vejo como a violência, sim. Jesus, ele diz para sermos brandos e pacíficos. E agora exigir do outro sem ajudar, nós acabamos sendo violentos. Eu penso que temos que tomar cuidado com esses atos diários. Os mais simples atos, às vezes a gente nem percebe. Jesus, ele pregou o amor, a caridade, e dentro da nossa própria casa, estarmos sendo violentos, então nós não estamos agindo conforme as leis de Deus. Vamos tentar ser mais brandos, tentar melhorar essa violência que nós nem sabíamos que tínhamos. Fernanda, deixa eu fazer um comentário, porque é um exemplo que acontecia comigo. Eu era muito exigente com matéria de limpeza, sabe? Das coisas tudo certinha no seu lugar, mas eu vivia fora de casa, Então eu não tinha a noção que eu tenho hoje do trabalho que a minha esposa tem. E também tem momentos em que as pessoas não estão assim bem dispostas, estão com algum problema, alguma dor, e elas têm essa agilidade para fazer tudo. Então eu consegui
aí, depois que eu me aposentei, eu consegui ver a dimensão do trabalho de casa. E a gente exigir as coisas e não cooperar é complicado. Isso serve para os maridos e serve também para os filhos, porque, por exemplo, lavar louça não acaba nunca. Eu gosto de lavar louça, mas você termina, você lava aí, quando daqui a pouco chega um com um copo, um com um prato, uma colher, aí você fala, nossa. Então, vejam como é difícil, né, para quem está fazendo suportar a cobrança do outro que não está fazendo nada. Eu concordo com você, Fernanda, é violência sim, sabe? E aproveitando que você está falando isso, então me responde uma coisa. Estar sempre certo é uma violência? Nossa, é sim. É um ato de violência porque você não permite que o outro tenha um ponto de vista contrário ao seu. José Roberto Marques, especialista em treinamento de pessoas, ele dá as seguintes características para essas pessoas. Estar sempre certo denota uma arrogância e egoísmo. Toda conversa, ela leva para um embate. Altera o tom de voz quando sente a discordância. Trata quem pensa diferente como inimigo. Deseja sair vencedor de qualquer embate. Divide as coisas sempre entre o certo e o errado. Do ponto de vista religioso, uma pessoa assim demonstra claramente orgulho e egoísmo bem evidente, contrariando o que Jesus disse sobre amar ao próximo como a ti mesmo. Quem ama, respeita o próximo em todos os sentidos. Em especial, dá a ele o direito de ser como é, de pensar como pensa. Então, é sim um ato de violência. E é muito triste a gente ver, e eu já vivi essa situação de achar que eu estava sempre certo, depois que a gente percebe esse ato que você está fazendo, como você fica decepcionado. É sim um ato de muita violência. Ô Irandir, foi só rapidinho uma observaçãozinha no que você falou aí agora, né? Você imagina quanto nós somos chatos aos outros quando nós somos assim, né? Somos certos em tudo. Numa empresa, você quer ser o melhor, quer ser o certo em tudo. Como nós nos tornamos chatos e muitas vezes também nem percebemos isso, né? Somos tão arrogantes que não percebemos isso. Você tem toda a razão, e é por isso que esse tema é apaixonante, por isso que Jesus disse para nós sermos mansos e pacíficos, né? E eu vou aproveitar então e perguntar para a Silvia. Quando uma pessoa lhe dirige a palavra e você olha feio para ela ou não tem vontade de fazer aquilo que ela observou, é um ato de violência? É sim. O olhar fere, ele fere tanto que nós dizemos assim, dei um olhar fulminante para fulano. O que é isso? É violência, é um olhar cheio de raiva, de ódio, de rancor, e esse olhar está querendo passar um recado, raiva. E esse olhar chega a nos atingir, nos sentimos mal-estar. Então, esse olhar é violência sim. E agora, vamos de novo com o Barbosa. Vou fazer uma pergunta para você, Barbosa. Mas antes, deixa eu fazer uma colocação. É claro que nós já fizemos isso que a Silvia falou aí, aquele olhar fulminante. E quando nós recebemos, gente, como é que funciona para nós? Quando nós recebemos, nós respondemos com violência ou fazemos o que Jesus falou, da outra face? Oi, Irandir, eu acho que quando você recebe esse olhar fulminante, tá? Porque ele vem carregado com raiva, tá? Ele chega a te atingir, porque você sabe quando a pessoa olha e fulmina você, né? A gente sabe quando a gente faz e quando a gente recebe. E dá um mal-estar. A gente paralisa e sai, não fala, não responde e vai embora. Porque esse olhar, ele chega a atingir a gente, sim, e muito. Eu queria fazer uma observação também, às vezes, no lar, né? E essa pessoa faz um olhar fulminante, aí vem na nossa cabeça. O que é? Aí você começa a questionar. Por que você está me olhando assim? Aí ela começa a fazer a crítica de um fato, que na verdade é uma outra situação. Aí a pessoa vira para você e diz assim, não é por isso que eu estou olhando fulminante. Então a confusão só gerou, enquanto uma estava pensando uma coisa, outra estava pensando outra e fazendo crítica. Isso acaba causando uma discussão desnecessária, um desequilíbrio no lar.
Bom, eu acho que esse olhar fulminante, né, ele atinge a gente, mas depende muito do estado que a gente está. Porque eu já recebi olhar fulminante, já devo ter dado também alguns olhares fulminantes, mas quando eu recebo, assim, às vezes eu respondo bem no mesmo tom, às vezes eu fico calada e já teve dias que eu chorei muito, assim, então acho que depende muito do estado emocional da gente também. Se ninguém tem mais nenhum comentário, então vamos lá, meu amigo, de novo com você, Barbosa. Uma pessoa lhe dá algo e você toma bruscamente da mão da pessoa. Isso é um ato de violência? Aí é totalmente violento mesmo. O que justificaria eu fazer isso? Se a pessoa está me dando aquele algo e eu ir lá e tomar bruscamente da mão dela. É um ato totalmente desnecessário, não é? Eu acho até que é falta de educação e respeito com aquela pessoa que está me dando aquilo ali, entendeu? Então, eu acho que é violência e muito assim. É raiva, né? Porque a gente chega a pegar com raiva. É raiva. Olha, não quer, recuse. Seja pelo menos um pouquinho educado. Não quero não, obrigado. Então, Paulinho, seguindo isso aí, eu digo o seguinte, não prestar atenção quando as pessoas estão falando com você é um ato de violência? Barbosa, sim, com certeza, é um ato de violência e de real desaprovação. Demonstra a outrem a falta de interesse e de respeito com o seu interlocutor, causando embaraços, deixando a outra parte sem ação e sem graça, pela falta de atenção quando ao assunto. Exemplo, confesso que já me peguei divagando, a olhar para outras coisas, fugindo do diálogo. E quando a outra parte pergunta o que você acha ou achou de tal situação, fico sem resposta e sem graça em perguntar sobre que assunto que era este, demonstrando minha insensatez e afirmando minha falta de respeito e consideração para essa pessoa com a qual nós estávamos dialogando. E isso já me aconteceu, não foi uma vez não. É uma falta de vigilância mesmo da minha parte. Você quer ver o que é isso aí? Entre numa sala, no consultório médico, seja em qualquer canto que for, tenha 3, 4 pessoas, dê boa tarde e ninguém te responda. Para você ver o que você sente nisso aí. Eu também já fiz isso e bastante, sabe? E a Silvia sabe disso. Tinha mania de só prestar atenção naquilo que me interessava. Às vezes você podia conversar comigo 10, 15 minutos, eu não ouvia nenhuma das palavras que você fala. Depois a gente começa a perceber que é um ato de muita violência, né? De desrespeito total para com aquele que está do seu lado. Então, o que a gente vem aprendendo é que a pessoa chamou você para o que está fazendo, olha nos olhos da pessoa, olha no rosto da pessoa e presta atenção naquilo que ela está falando. E eu descobri algo que eu vou deixar aqui como exercício para todos nós fazermos. As pessoas falam coisas maravilhosas às vezes para nós e nós perdemos a oportunidade de ouvir. A Ionara balançou a cabeça ali. Não, é que eu ouço muito do meu filho, né? Mãe, o que eu te falei? Eu tava viajando, né? Mãe, o que eu te falei? Eu não ouço muitas vezes o que ele me fala. Falando nisso aí agora, às vezes a gente tem pessoas que falam demais, né? E a gente fica ali querendo se livrar, mas fica escutando ou fazendo o que está escutando, né? Eu tenho uma pessoa, que é a minha namorada, ela tem uma amiga que conversa, gosta de falar. E ela me disse um dia desse que essa amiga ligou para ela pertinho da noite já, e ela começou a conversar com ela, resultado, ela dormiu, acordou 2 horas depois, o telefone no canto. Porque ela não aguentou. Eu digo, mas não era mais fácil, você, fulano, eu tô com sono, eu vou dormir, me desculpe. Esse não tive tempo disso, não, que ela não deixava eu falar, não. Ela não dava nem tempo de descer. Então, aí a gente aprende, né, que a gente tem que, educadamente, tem que ter coragem, né? Aprender educadamente a dizer, olha, é isso que você falou, eu estou com sono, depois a gente conversa, tudo, né? Porque tem vezes que a gente está atarefado e chega alguém, olha, então você espera um pouco, tá bom? Que agora não dá, depois a gente fala. Então é isso que a gente precisa fazer, né? A atenção, o carinho, o respeito, é isso que Jesus nos ensinou. Em todos os momentos ele parava para falar com qualquer um, mas ele parava. Ele dava atenção. E é isso que nós precisamos fazer. Vocês não acham que o nosso mundo hoje é carente de atenção? Nós não somos carentes de atenção? Com certeza. Então, Ened, considerando todos esses argumentos que nós acabamos de falar, eu quero fazer uma pergunta.
Quando uma pessoa lhe pergunta algo e você não responde, é um ato de violência? Por quê? Isso dá muito para marido e mulher, né? Isso acontece muito com marido e mulher. Quando você está com raiva e ela fala alguma coisa, você não responde. Vira a cara e sai. Né? Ou então fica ali parado, olhando. Né? É um ato de violência, com certeza. Né? Por quê? Porque é um procedimento que humilha. E humilhar alguém é um ato violento. Então, a gente vê em casa, na rua, nos ambientes escolares, nas repartições públicas, hospitais, em nosso trabalho. Muitas pessoas que agem dessa forma. Eles negam-se a responder a pergunta e ainda olham, demonstrando raiva e desprezo. A gente já passou por isso. É a negação da caridade. Pois muitas vezes chegamos em um ambiente, a gente vai chegar lá num lugar, sem saber absolutamente nada do funcionamento daquele lugar. E nós temos que perguntar a alguém, não é? E aí a pessoa diz assim, tá tudo naquele folheto ali, lá na parede. Você fica, né, vai lá, lê, e se você não souber ler? Porque tem muitas pessoas que vão em um ambiente e elas não sabem ler. Então é interessante, que no momento, quando a pessoa chegar e pedir uma informação, você vá lá e dê a informação correta. Porque essas pessoas que negam a informação, quando chega uma pessoa muito bem vestida, ajeitadinha e tal, o que eles fazem? Se derretem e dão informação e fazem. Só falta levar na mão, com a mão lá, né? É violência sim, Paulinho. Humilhar aquele que precisa de atenção. Vou aproveitar um gancho. Hoje eu fui ao hospital, mas eu fui pedir para a recepção que eu precisava de 1 minuto para falar com o doutor. Ela falou, fica aqui do lado, quando o colaborador dele aparecer, você pede para ele. Tá bom. Aí eu fiz. E fiquei esperando. De repente, quem aparece na minha frente é o doutor. E ele me viu. Aí ele olhou para mim, fez assim, ele fez assim, o que seria, né? Posso falar com o senhor depois 1 minutinho? Depois que atender aqui? Não, fala agora. Eu fui. Falei, escuta, eu queria só fazer uma pergunta para o senhor. O senhor poderia fazer um relatório da minha ocorrência, para me entregar junto ao INSS? Não posso fazer agora. Eu não falei agora, porque eu já agendei com o senhor. Se eu quero saber, pode fazer o relatório. Mas ele já foi impetuoso, né? Eu me senti meio chateado com isso, mas fui embora, assim, compreendendo a preocupação dele de atendimento dos outros. É isso que eu queria comentar. Então, Paulinho, realmente essas situações ocorrem, mas nós precisamos seguir aquilo que Jesus falou. A gente olha para a pessoa e perdoa, porque a gente não sabe o que está passando na cabeça deles e a tarefa que eles têm para desenvolver. Mas vamos perguntar então aqui para a Ionara. Ionara, a forma autoritária com que nos dirigimos às pessoas é um ato de violência? Nossa, essa pergunta foi muito bem feita para mim mesmo, porque eu sou mandona por natureza, né? Eu nasci mandona, tanto em casa como no trabalho, mas eu estou tentando melhorar. É sim, Irandi, é um ato de violência. Certas imposições ofendem, né? Faz parecer assim que a pessoa é incapaz do jeito que a gente fala com elas, ou que falam conosco. Mas a gente pode pedir educadamente, explicar o que a gente deseja, com gentileza. O que a gente pede, né? Quando a gente pede, sim, com jeitinho, é feito com carinho, e tudo que é feito com carinho sai muito mais bem feito, né? Então, o que a gente pediu será feito da melhor forma possível e mais eficiente, quando a gente pede de forma educadamente, né? Da forma desejada. E aproveitando, né, vou perguntar para nossa colega Silvia, né? Você ver alguém na rua necessitando de ajuda e não recorrer é um ato de violência, Silvia? Explica por quê. Sim, se eu não socorrer, com certeza eu vou ficar com remorso e vou ficar pensando por que eu não ajudei. Não seria meia hora ou mais que iria atrapalhar. Só o sentimento de gratificação que eu iria ter valeria para o resto da minha vida. Eu vou dar um exemplo aqui. A mamãe, ela ajudava muita gente também, tá? Mas aí um dia nós estávamos saindo da casa da minha avó à noite, perto do Hospital das Clínicas, ela resolveu ir a pé. E subindo ali a rua, lá, a avenida, em São Paulo, né? Tinha um senhor com uma criança todo arrebentado, ensanguentado e chorando. Mamãe
Vai lá. Não, mãe. Não, eu vou ver o que está acontecendo. E ele falou para ela que ele tinha sido atropelado e a pessoa fugiu. E ele estava indo de pouquinho, junto com o filho dele, queria chegar até o hospital ali das clínicas. Mamãe desceu lá para um táxi, colocou o homem lá dentro, nós juntos e fomos para o hospital. Ó, para vocês verem que ato de não violência é esse, né? Esse exemplo. Nós precisamos, não me importa o que estejamos fazendo, à pressa, se nós vemos situações de pessoas necessitadas, nós precisamos ajudar. Porque o bom samaritano, ele desceu do seu cavalo, foi lá, pegou aquela pessoa que estava ferida, que nem o sacerdote, nem o escriba auxiliaram, e levou para ser cuidado. Nós devemos fazer isso, é o exemplo que Jesus está nos dando. Então, gente, nós vimos aqui, até esse momento, e você de casa também, que as perguntas que foram feitas são todas do nosso cotidiano. É tudo o que acontece conosco. Aí eu vou fazer a pergunta de novo. Ô, Fernanda, você é violenta? Acho que eu sou muito violenta, viu? Porque, como a Ionara disse que ela é um pouco autoritária, eu também sou um pouco autoritária e um pouco grossa nas palavras. E não é intencionalmente, mas vamos tentar mudar isso um pouquinho, viu? Ionara, você é violenta? Sim, Irati. Muitas vezes eu sou violenta. Agora que a gente conseguiu definir bem o que é violência, né? Eu não gosto de ser criticada, eu fico brava, eu não respondo, eu dou as costas quando eu não gosto de alguma coisa que me falam. E pensando numa coisa bem básica, assim que a gente faz é não parar na faixa de pedestre. Então isso já é um ato de violência terrível, né? Muitas vezes eu penso, deixa eu passar primeiro e depois vocês atravessam. Então eu acho que eu sou violenta, sim. Silvia, você é violenta? Sim, eu sou violenta. Porque antes disso tudo também, eu achava que violência era briga, era matar, bater. Eu via a violência como isso, e não como nós vimos aqui agora. Né? Uma coisa simples, entregar algo na mão de uma pessoa e eu puxar bruscamente. Isso realmente é um ato de violência. Então, preocupante. Eu sou violenta, sim. Paulinho, você é violento? Olha, depois dessas considerações, eu não sou só violento, sou isso um pouquinho mais. Realmente eu vi assim, como eu sou, mas vou tomar mais vigilância. Barbosa, você é violento? Paz. Enquanto a gente estava falando aqui, né, no início eu disse que não. Enquanto a gente estava conversando aqui, eu comecei a lembrar as buzinadas que eu dou quando estou no trânsito. Né? Aquelas informações que eu me chateio. Como eu moro em conjunto, aí aparece muita gente perguntando quadra, qual é a minha quadra tal? E quer ver eu ficar bem chateado é quando o cara chega, às vezes nem um boa tarde, um bom dia dá, e pergunta, onde é a quadra tal? Aí eu vou dizer, ali assim. A pessoa vira as costas e vai embora. Aí eu dou um grito, obrigado! A partir de agora, eu estava pensando aqui agora, isso também pode ser uma violênciazinha, mas é também porque a gente ainda é humano, né? Mas vamos mudar um pouquinho as coisas. Mas realmente, observando direitinho, refletindo, somos violentos. Eu também sou violento, pela mesma análise que vocês falaram, né? Pelos meus atos, palavras. Então a gente percebe claramente, eu percebi claramente que eu tenho um grau de violência também aqui. E vejam só, nós, habitantes do planeta Terra, somos espíritos imperfeitos. Nós somos caracterizados pela predominância da matéria sobre o espírito e a propensão para o mal. É por isso, e é natural, que nós sejamos desta forma. Então, por dedução, percebemos que a maioria dos espíritos encarnados na Terra, eles são imperfeitos. Por isso que nós utilizamos certos graus de violência de acordo com o nosso desenvolvimento moral. Não tem nada de intelectual. É o nosso desenvolvimento moral. Foi aquilo que nos chamou a atenção Jesus. Então, cada um de nós percebeu o seu grau de violência. Então, compete a cada um. Eu vou me esforçar, eu creio, e sei e tenho certeza que todos vocês vão, e os de casas que vão perceber também aquilo que estão fazendo. É o momento de nós reformularmos os nossos conceitos e verificarmos que precisamos trabalhar dentro do Evangelho, que Jesus nos pediu para sermos mansos e pacíficos,
como ele foi, mesmo quando agredido. Então, vale a pena ler o capítulo 9, Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Silvia, com você. Bom, pessoal, eu vou reforçar para fazermos essa reflexão e também perguntar em casa se você é violento e mostrar que algumas vezes sim, eu acho que vale a pena. Meus irmãos, chegamos ao final da nossa explanação e agora eu convido a nossa irmã Fernanda para fazer a prece final. Por favor, Fernanda. Depois do estudo do Evangelho desta noite, vamos pensar um pouquinho nos nossos atos e tentar colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui, aprendendo um pouquinho mais. Agradeço pela equipe espiritual que nos assiste e que essa equipe possa fluidificar nossas águas com o remédio necessário para cada um. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Agradecemos a todos os participantes do Evangelho e a todos vocês que estiveram nos acompanhando nesta noite em seus lares. E os convidamos para estarem novamente conosco na próxima semana. Lembrando que este programa ficará gravado no canal do Lar Ismael no YouTube e você pode assisti-lo quando desejar e também enviar aos seus parentes e amigos. Afinal, precisamos divulgar a mensagem de Jesus. Jesus os abençoe. Até a próxima semana.